Deus continua sendo Deus. E a igreja precisa continuar sendo igreja. Nós não podemos perder aquilo que Deus nos tem dado. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Para a gente ter um ponto de partida. Deus fez eu assistir um vídeo na semana passada, e desde quando eu assisti aquele vídeo eu não consegui pensar em outro assunto. Se Deus falar com vocês, pode ter certeza que já valeu a pena esse culto, amém? Aleluia. 2 Pedro capítulo 3, o versículo 15 primeiramente. 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes, ou em outra versão, ignorantes e incautos, ou instáveis e ignorantes, depende da versão que você está lendo aí, ok? Torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vou repetir. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vós, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Amém? Graças a Deus. Esse é um primeiro texto que serve para nós de alerta. Nós não podemos ser enganados. Existe hoje, e é muito comum, várias falácias. Existe uma tal de teologia liberal já há muitos séculos, mas que tem ganhado força nos nossos dias. Existe, hoje em dia, está sendo chamado de supergraça, aonde a gente não precisa mais se arrepender, aonde não precisamos mais mudança de vida, aonde é como se Deus aprovasse qualquer tipo de conduta, desde que a gente um dia levante a mão e diga, eu aceito Jesus. Isto é uma mentira. A salvação é pela graça, amém, irmãos? Eu não tenho mérito nenhum, você não tem mérito nenhum. O mérito é todo de Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Mas uma coisa é incontestável, tanto na Bíblia Sagrada, quanto nas nossas vidas e na vida daqueles que serviram a Deus durante todos esses séculos. Quando o Evangelho de Cristo entra, existe transformação aqui. Aquele que roubava deixa de roubar, aquele que mentia deixa de mentir, aquele que era inconstante se torna estável, aquele que era um perverso se torna alguém de boa índole. Existe transformação. Por quê? Porque o Espírito de Deus entra em nós e nos transforma. O apóstolo Paulo chegou a escrever a respeito da nova criatura. Nós agora somos uma nova criatura. Como pode uma nova criatura manter-se igualzinho era antes? É como se nada tivesse acontecido. E uma coisa é certa, quando Cristo entra, quando o poder do Evangelho entra, é transformada a nossa mentalidade. Mente transformada, o corpo vai refletir, vai repetir, vai mudar o procedimento, vai mudar o pensamento, vai mudar as falas. Ontem mesmo aqui no Paideia, eu fiquei muito constrangido, muito envergonhado. Fiquei muito constrangido, muito envergonhado por algo que eu disse aqui, um ditado popular de muito mau gosto.
e na hora errada, diante de pessoas santas, do corpo de Cristo. Se fosse alguém que não ligasse para esse assunto, ia passar como se nada tivesse acontecido. Ah, o Jefferson é brincalhão. Ah, o Jefão é brincalhão. Não, eu não sou só o Jefão. Deus me chamou para ser o pastor Jefferson, pastor dessa igreja. Aquele que dá o norte, aquele que dá o sentido, aquele que dá a direção. E eu sou grato aos meus irmãos que me perdoaram. Grato a Deus que eu sei que me perdoou. Mas é importante a gente saber, nós precisamos ser diferente do mundo. Está em Romanos capítulo 2. Uma das vezes que é citada essa palavra, Romanos capítulo 2, não é a única vez que essa palavra é citada no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, mas vamos usar essa palavra, Romanos capítulo 2, verso 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Esse é o texto. Para com Deus não há acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas, sim ou não? Obviamente que não. Porém, tem muitas pessoas malignas distorcendo o sentido dessa palavra. Deus não faz acepção de pessoas. E como que nós cristãos precisamos entender essa palavra? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E isso é válido tanto para as coisas boas, em relação ao homem, quanto para as coisas que não parecem ser tão boas em relação ao homem. Deus é Deus e ponto final. Deus não se contamina, não se impressiona, Ele não se arrepende de quem Ele é, Ele não nega a si mesmo, Ele continua sendo justo e fiel em cada um dos seus julgamentos, em cada um dos seus convites. Deus não faz acepção de pessoas, e isso é válido tanto para o relacionamento, para todo o relacionamento do homem com Deus, tanto para o seu convite gracioso para que o homem seja salvo, quanto para julgar o homem que aceita ou aquele que rechaça esse convite. Me fiz entender, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas, e é verdade, está escrito na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui já nesse versículo, que Jesus disse, que João escreveu inspirado pelo Espírito Santo, lembrando das palavras de Jesus, aqui já existe uma separação. Não está escrito, e Deus amou o mundo de tal maneira para que qualquer um. Estão me entendendo? Para que qualquer um, não, é todo aquele que. Já há uma separação, já há uma distinção. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus disse, está escrito, aquele que não crê já está condenado. Ainda assim, Deus não faz acepção de pessoas. E aí algum ignorante, algum instável, algum ingênuo pode pensar, mas como assim, né? Porque não consegue perceber o contexto. Sempre que alguém chegar para você e dizer assim, não faz diferença, Deus não faz acepção de pessoas, querendo justificar o seu pecado ou a sua conduta pecaminosa como se nada fosse, é necessário que a gente saiba ensinar com amor e com o poder do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, e de fato é verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, todos, sem a importância, sem a relevância de quem é, sem levar em conta a condição financeira, a classe social, a quantidade de QI, ou sem levar em conta condição financeira, classe social, cor, raça, ascendência familiar, nacionalidade. Realmente, Deus não faz exceção naquilo que vem conosco desde a nossa concepção.
coisas que nós não podemos decidir, que nós não podemos escolher. Existe uma mentira sendo pregada, anunciada, que as pessoas podem dizer: eu me sinto como... Agora, semana passada eu vi um cara que está se mutilando, dente, pedaço do nariz. Por quê? Porque ele diz assim: eu me sinto um alienígena. E aí, com essa mentira diabólica da identidade de gênero, o cara está se transformando numa coisa. Mas, irmãos, ele está se transformando apenas por fora, porque a sua essência permanece unicamente sendo um ser humano. Um ser humano. É impossível mudar o que ele é desde a concepção. Nós somos gerados, e cada um de nós, na nossa concepção, já recebeu ali um DNA com informações, os cromossomos dizendo que eu seria homem, minha esposa seria uma mulher, macho e fêmea, é única, não é gênero que diz, né? Porque gênero é humano. Ou é macho ou é fêmea, não tem outro. Vou ser muito claro aqui. Essas coisas a gente não tem como decidir, vem conosco. Então isso realmente Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos, sem importância de qual é a sua condição financeira, cultural, racial, todos são graciosamente chamados para a salvação em Cristo Jesus. Assim como todos os seres humanos também serão julgados igualmente, em igualdade de condições, por suas decisões, atitudes, ações, intenções e etc. Afinal, Deus é fiel. Deus é justo em sua palavra. Deus é fiel, dá igualdade de condições para cada um de nós. E o seu convite gracioso está estendido a todos os homens. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não vai se arrepender ou se tornar infiel à sua própria palavra. Ele é o Criador que deu aos que creem em Jesus a salvação. Este mesmo Deus que deu aos que creem a salvação, é Ele que prova o nosso coração, a nossa mente, esquadrinha os nossos rins, que nos sonda por dentro e por fora, e vê se há em nós algum caminho mau, e nos guia pelo caminho eterno. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve, meu irmão. É Ele que nos salvou e também nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então é impossível que alguém que aceita Jesus publicamente, diz aceitar Jesus publicamente, continue vivendo no pecado. Porque quando nós entregamos a vida a Cristo, o seu Espírito começa a trabalhar em nós para que sejamos santos e irrepreensíveis em tudo. O mesmo que perdoa os nossos pecados, agora é o mesmo que diz: vá e abandone a sua vida de pecado. Quando a gente faz o devido estudo das ocasiões em que aparece essa afirmação, Deus não faz acepção de pessoas, a gente vai entender pelo contexto o que é que quer dizer essa palavra. Vou explicar, vou destrinchar isso aqui. Porque parece muito glamuroso, romântico. Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando eu vi, esta semana agora que passou, um vídeo aonde uma ex-missionária evangélica, hoje sacerdotisa de Satanás, vou repetir, aonde eu ouvi uma ex-missionária evangélica, hoje sacerdotisa de Satanás, chamada Lana Holder, falando estas palavras: Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu até anotei ali para dizer exatamente como ela disse. Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, é por isso que eu convido toda a comunidade LGBTQI+, para estar conosco. Afinal, estou indo fazer um casamento de 2 mulheres, eu e a minha esposa, a pastora não sei quem. Qual é o intuito de alguém falar essa palavra? Para que, com base em uma palavra que está na Bíblia, ela possa sustentar a sua condição de escolha de vida, distorcendo a palavra, distorcendo o texto do seu contexto, retirando
o texto do seu contexto para que ela possa estar sustentada por uma frase solta. O que é um sofisma? Sofismas são fragmentos de verdade. Ele pega um pouquinho de verdade, mistura com uma mentira, ou seja, aquilo deixa de ser verdade, passa a ser totalmente mentiroso. Isso é um sofisma. Tem aparência de verdade, tem cheiro de verdade, tem aparência de religiosidade, mas nega a eficácia, o poder de Deus. Quem está comigo, quem está entendendo, diz amém. Vamos fazer um estudo rapidinho, irmãos, da onde aparecem essas palavras. No Antigo Testamento, abre a tua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16 e 17. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16 e 17. Sempre que surgir alguma dúvida, ou você perceber e o Espírito Santo te alertar para algum tipo de heresia, procure estudar. Vai buscar o contexto, vai buscar a origem, vai buscar onde aparece a palavra pela primeira vez, vai entender o contexto. Deuteronômio 10, versículo 16 e 17. Nas palavras de Moisés está escrito assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Segura um pouquinho. Circundem o coração, ou seja, tornem o coração de vocês humilde, pronto para aprender, pronto para se entregar. Não sejam duros de cabeça dura, coração duro. Acabe com essa dura cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Porque Moisés aqui, inspirado por Deus, está escrevendo e comparando Deus a um juiz. Ele não aceita suborno, ele não aceita ser comprado, ele não aceita ser enganado. Deus não faz acepção de pessoas quando está para julgar. Esta pessoa será abençoada, esta pessoa será salva e esta será condenada e será punida. Ali, até na minha Bíblia aqui, no título diz, uma exortação à obediência. Moisés está mostrando para o povo, sejam obedientes, porque Deus não faz exceção de pessoas. Ou seja, não é porque vocês são hebreus, não é porque vocês são descendentes de Abraão, não é porque ele tirou vocês lá da terra do Egito e está levando para uma terra que emana leite e mel. Não, não é pela escolha, mas é pela maneira como vocês continuam crendo nele. Moisés está falando da maneira como Deus trata o homem com igualdade de condições. Agora abra a tua Bíblia em Atos capítulo 10. É um eco desta mesma palavra acontecendo no Novo Testamento, uma palavra muito conhecida. Atos capítulo 10, versículo 34. Atos 10, 34 e 35. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olhem para mim, por favor. Pedro qual era a raça de Pedro? Hebreu, judeu. E os judeus não se misturavam com gentios, com qualquer outra nacionalidade, eles não tinham isso por hábito. Mas Deus dá uma visão para Pedro, dá uma visão para Cornélio, dá uma visão para o judeu e dá uma visão também para o gentio. Para o judeu Pedro, Deus dá uma visão na hora do almoço e tal, e Pedro cai em êxtase e vê um lençol descendo do céu, e nesse lençol está cheio de animais chamados e conhecidos como impuros. Vamos colocar aqui, tem porco lá, tem aves lá, que eram animais que nenhum judeu poderia comer. Mas o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, mata e come, e não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro, mata e come, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Ao mesmo tempo, Deus dá uma visão lá para Cornélio e diz: olha, manda chamar Pedro, ele vai te explicar, vai te ensinar algumas coisas. Deus faz um encontro que era
totalmente inaceitável aos olhos dos judeus. Para quê? Para mostrar para Pedro e para mostrar para os gentios que a salvação está disponível a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas por causa da sua nacionalidade, da sua ascendência, da sua cor, tudo aquilo que vem no seu DNA. Deus não faz acepção. A experiência pela qual passou a abrir os olhos de Pedro para que ele entendesse que o sacrifício de Cristo serviu para provar que o amor de Deus e o perdão dos pecados é concedido a todo aquele que crê, independente da ascendência, da raça ou da nacionalidade. E quando Pedro está ali, e ele começa o discurso dizendo, olha, eu vi, vejo 31, de repente diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, aqui Cornélio falando, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. 33, imediatamente mandei chamar-te e bem fizeste em vir, agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. E Pedro começa com essa frase, agora eu reconheço, Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu entendi o que Deus estava me mostrando. É para eu ter comunhão com qualquer pessoa que crê em Jesus como único Senhor e Salvador. Que de fato é transformado pelo poder do Evangelho. E a prova que todos que estavam naquela casa foram transformados pelo Evangelho é que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas inspiradas pelo Espírito Santo. Ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o contexto é o mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Vá para Romanos 2 agora, por favor, que foi o texto que nós já lemos no começo, verso 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Mas aí agora vamos pegar o contexto. Vamos pegar o contexto aqui do que está sendo dito. As palavras de Paulo estão ecoando as de Moisés e ecoando as de Pedro. Não importa se é judeu, se é grego, se é escravo, livre, se é bárbaro, cita, né, de outros lugares, branco, negro, homem ou mulher, macho ou fêmea, isso aí está lá em Colossenses, né? Não importa. Deus quer nos salvar e enviou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Agora, nós temos aprendido que crer não é apenas dizer eu creio. Crer é assumir uma confiança e começar a seguir os passos de Jesus. Aprender com Jesus, ser parecido com Jesus. Isso é crer. Veja comigo. Versículo 4, Romanos 2, 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade de Deus te leva ao arrependimento. E arrependimento o que é? Arrependimento é mudança de rota, mudança de vida. Sem arrependimento, Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando a gente estuda o que é santificação, santificação é arrependimento, é mudança de mentalidade. Sem arrependimento ninguém será salvo, sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Nenhum deles jamais, nem Paulo, nem Moisés, nem Pedro, nenhum deles jamais falou sobre uma aprovação divina para praticantes de pecados. Deus não faz acepção de pessoas em si, ou seja, Ele jamais fez ou fará distinção por aquilo que o homem é desde a sua concepção. E eu estou falando pela quarta ou quinta vez a mesma coisa. Deus não faz acepção pela nossa cor, pela nossa raça, pelo nosso sexo. São coisas que a gente não decide. Foi Deus quem escolheu que você nascesse homem, Arthur. Foi Deus quem escolheu que você nascesse mulher, Adriele. Foi Deus que escolheu que o meu cunhado Júnior nascesse negro. Foi Deus que escolheu que o Marcão fosse negro. Aleluia! Deus não separa chinês e japonês,
indígena, não importa a nacionalidade, cor, raça, irmão, diga graças a Deus por isso. Ele jamais fez ou fará distinção por aquilo que o homem é desde a sua concepção. Mas ele sempre fez e sempre fará separação entre justos e ímpios. Voltamos para Romanos 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente à sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto acontecerá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. O convite, a oportunidade ímpar foi dada a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas Ele exige que todos passem pelo arrependimento. Vou voltar aqui no episódio da Lana Holder. Ela dizia naquele vídeo: Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. E ela cita João 3,16, palavras dela, ou seja, eu, você, toda a comunidade LGBTQI+, Ele ama a todos e só existe uma condição para que todos sejam salvos: é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é só isso. Aonde esta mulher ou qualquer outro que prega esta meia-verdade estará diante de Deus? Porque quais foram as palavras de Jesus? Todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Que mais Jesus disse? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23. Irmãos, enquanto você vai encontrando, repare o que eu vou dizer. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Satanás estava lançando sofismas para enganar o Filho de Deus. Agora os adeptos dele, os filhos dele, pessoas que não se converteram a Jesus de fato, mas criaram um evangelho falso para si mesmos e querem enganar a mim e a você e a qualquer ingênuo que encontre pela frente. Pessoas que não querem transformação, que não querem renunciar o pecado, vão se identificar: cara, essa igreja é legal, o jeito que esse pastor prega é legal, legal, eu vou seguir essa linha teológica vale a pena, porque não precisa se arrepender. Quem não se arrepender, querido, não estará para sempre com o Senhor. E só existe um destino para quem não se arrepende dos seus pecados, e este destino é o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Satanás usou a palavra para tentar Jesus. A Lana Holder está usando a palavra para enganar os incautos, instáveis e ignorantes. E não apenas ela, mas todos os adeptos da teologia liberal e da supergraça estão distorcendo a palavra, dizendo que basta aceitar a Jesus pela fé e não há necessidade de mudança de vida. Não faz mal continuar pecando.
Não sou eu quem vou julgá-los, graças a Deus. E eu não estou aqui para competir com eles, eu estou aqui para ensinar essa igreja, para que nenhum de vocês seja enganado. E se algum amigo, se algum parente, se algum vizinho, alguma pessoa te der a oportunidade de ensinar a verdade, você tenha conteúdo nos teus lábios e no teu coração para dizer pela palavra de Deus: querido, você está errado, esse caminho é um caminho de morte. Aceitar é diferente de reconhecer Jesus como Senhor. Quantos professam que Jesus é o Senhor, mas não fazem a vontade dEle? O que vai acontecer com esses? Mateus 7, 21 até o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Achou? Pode pôr, por favor. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ai daqueles, se haverá um rigor para aqueles que pereceram sem a lei, se haverá rigor para aqueles que forem condenados por não ter o conhecimento pleno, ai daqueles que pregam a mentira. Senhor, reveste-nos com a Tua verdade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que levanta a mão, irmão, nem todo que faz religião, nem todo aquele que vai para a igreja. É por isso que eu digo para a Andréia, irmã Nelly, não basta ir para a igreja, que Cristo entre na vida dela, que transforme ela por completo. Lucas 9, 23 até 26. Então disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, ou seja, qualquer que quiser se manter sem nenhuma mudança e sem nenhuma renúncia, perderá a própria vida. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Que proveito há o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. A palavra de Deus é tão clara. É tão clara. Não é por esforço próprio. Diga comigo, não é por esforço próprio, mas é por submeter-se à vontade do Espírito. Quem se submete à vontade do Espírito Santo de Deus vai se tornar obediente à palavra de Deus, vai se tornar obediente a Deus e vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. É impossível que uma prostituta diga estar convertida e continue na prática da prostituição, ainda que a vida dela dependa disso. Ainda que a vida dessa mulher dependa disso, ela precisa abandonar a vida de prostituição. E se uma prostituta tem que rejeitar o seu sustento, a maneira como que subsiste, não é diferente para o traficante, não é diferente para um ladrão, não é diferente para um político corrupto, não é diferente para um crente meia boca que engana os crentes na igreja, engana até o pastor, mas não engana Deus. Não é diferente, por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A quantos Jesus disse a seguinte frase: vá e abandone a sua vida de pecado? Pelo menos 2 pessoas Jesus disse, está registrado. Eu tenho certeza que ele falou para muitas outras. Está lá o paralítico no tanque de Betesda. O que era o tanque de Betesda, irmãos? O tanque de Betesda naqueles dias, à medida que a gente vai conhecendo e aprendendo, você vê que ali era um antro de superstição e religiosidade. Era um tanque consagrado ao Deus da cura dos gregos.
Então ali era um lugar de religiosidade, onde as pessoas acreditavam numa superstição de um movimento daquelas águas, que as águas eram milagrosas. Não é diferente nos nossos dias. Tem gente que pensa que é a religião, que é a igreja que vai dar jeito numa pessoa. Não, é Jesus que dá jeito. É Jesus que transforma. Jesus é que nos transforma. Nós somos ferramentas. Eu e você somos a igreja. E a gente vai ser uma ferramenta afiada na mão de Deus, para que as pessoas sejam transformadas. Jesus chega para ele e ele dá um monte de desculpa, igual pessoa religiosa. Fica dando desculpa, mas eu creio nisso, mas eu creio aquilo, mas eu faço as minhas orações. Eu oro toda noite, né? Eu já deixei eu não mato, não roubo, não me prostituo. Jesus quer a mim e a você por completo, irmãos. Se tem alguma coisa para a gente se arrepender, é tempo de arrependimento. Está chegando a hora do arrebatamento, irmãos. Está chegando a hora do arrebatamento. É muito sério o que está acontecendo no mundo. O vídeo que eu coloquei essa semana no grupo da igreja, eu espero que você tenha visto. Está pintando uma nova escravidão para o próximo ano. Está pintando um novo fechamento de negócios, um novo fechamento do comércio, um novo fechamento de tudo, com a desculpa do Covid e as suas variantes. Para quê? Para quebrar o mundo. Para que grandes empresários, pessoas de poder, se tornem os donos do mundo, eliminando a classe média, eliminando a condição de pequenos empreendedores e pequenos empresários, para que todo mundo se torne escravo. Irmãos, que Deus nos livre desse tempo, que Deus venha buscar a igreja antes. Estejamos alertas, estejamos alertas. Jesus disse para aquele homem, depois de levantá-lo, depois de dar saúde a ele, aquele que estava à beira do tanque: vá e abandone a sua vida de pecado, para que não te suceda coisa pior. Jesus está perto do templo e trazem diante dele a mulher conhecida como a mulher adúltera. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, João capítulo 8. Aquele que nós bem conhecemos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E era um dever das testemunhas. Mas pedra caíram aqui, pedra caíram acolá. Está sua mulher e Jesus. Ela vem até perto dele e ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Todos foram embora, ninguém mais te acusa? Nem eu te acuso. Mas vá e abandone a tua vida de pecado. É a oportunidade. Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm a oportunidade de ser transformado, de ser salvo. Mas depois de alcançarmos a salvação, de sermos agraciados com ela, assumimos um compromisso. Quem quer casar com Jesus aí? Nós casamos com Ele. Nós não podemos ser fãs de Jesus. Nós não podemos ser flerte de Jesus. Nós casamos com Jesus. Quem casa não tem mais chance com outra. Ou com outro. Eu termino com Colossenses capítulo 3. Depois de Paulo começar a destrinchar e a falar a respeito do que faz a velha natureza e como se comporta o novo homem. Eu e você, irmãos, que entregamos a vida a Cristo, já estamos despidos do velho homem. Como então a gente vai voltar às velhas práticas? Revistamo-nos, pois, do novo homem, que é segundo a justiça e santidade de Deus, é parecido com Deus, parecido com Jesus. Aleluia. Verso 5: façam, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo vocês andaram, quando a vossa vida era dominada por elas.
Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aqui, não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e ele continua uma lista de características de todo salvo, de toda a pessoa que se entrega a esse casamento, a essa união com Jesus. Que o Senhor nos faça cada dia mais santos, que o Senhor nos faça cada dia mais diferentes do mundo, não é diferentes da maioria, é diferentes do mundo, diferente de pessoas que não conhecem a Deus. Porque Abraão, a minha alegria vai ser ver você parecido com Jesus, e quando eu chegar lá no céu eu ver, meu Deus, como Abraão era parecido com Jesus. Como Davi era parecido com Jesus, eu nem sabia como eles são parecidos com Jesus. E a gente se olhar um no olho do outro, um no rosto do irmão, e quando a gente sai desse nosso pequeno gueto, dessa nossa pequena comunidade, a gente encontra irmãos de outras denominações, de outras igrejas sérias, e a gente sente a comunhão do Espírito, e a gente diz no Espírito, esse irmão é parecido com Jesus. Que se cumpra, meus queridos, que se cumpra o hino da harpa cristã, e um dia a gente chegue lá e possa, não digo cantar, né? Mas como diz esse hino, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Paulo está dizendo sobre o fato de que o salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, já se despiu do velho homem com as suas práticas. E a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, mas também que todos passem pelo arrependimento. Amém? Se alguém chegar para você e perguntar, e aí, Deus faz ou não faz acepção de pessoas? Você já tem matéria, você já tem conteúdo para dizer, Deus não faz acepção de pessoas, mas eu vou te explicar o que isso significa. Amém, meus irmãos?